Fala galera, aqui é o Rio e hoje eu quero compartilhar com vocês o meu cronograma de matemática que já existe há muito tempo, de 30 dias. Ele serve para cronograma tradicional, para o meu cronograma, ele serve para Enem, para vestibulares tradicionais. Ele serve para você que tem dificuldade de matemática e para você também que já entende de matemática e gostaria só de ter um direcionamento do que estudar. Ele pode ser baixado gratuitamente, vai estar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo. E hoje eu vou explicar, eu vou te dizer como que você faz para utilizar ele sem dúvida nenhuma, sem dificuldades, tá certo? Primeira grande dúvida eu acho que as pessoas têm é se realmente dá para estudar matemática em apenas 30 dias. E eu vou te dizer uma coisa que é óbvia, tá certo? Que você já deveria saber, que cada pessoa tem o seu tempo de aprendizagem. Esses 30 dias são uma sugestão daquilo que você pode fazer ou não. Então, claro que se você tem muita dificuldade em matemática, você pode demorar mais tempo. Você pode, ao invés de estudar, 5 dias de matemática básica, que é o que eu recomendo para as pessoas, você pode demorar um pouco mais, porque você pode travar em alguma dessas partes e talvez a sua mente precise um pouco mais de tempo para você conseguir aprender esses assuntos. Só que é muito importante entender que entre você não ter pressão nenhuma, ou seja, você estudar, por exemplo, isso daqui em 10 dias, e você demorar mais 7 dias para estudar isso daqui, mais 5 dias para estudar isso, o que seria tempos horríveis de estudo, ou seja, sem pressão nenhuma, estudando de boa, na moral, certo? Isso daqui é ruim, concorda? Você está demorando tempo demais para aprender uma matéria que não precisa de tanto tempo. E o outro extremo, que é com muita pressão, também não é legal, porque se você demorar, por exemplo, mais de um dia aqui, você demorar, 2 dias ou 3 dias para você aprender essa matéria, tem muita gente que vai começar a criar coisa na cabeça, falando, porra, eu sou burro pra caralho, eu não consigo estudar em um dia, nossa, como eu sou devagar, eu tô fazendo alguma coisa de errado, eu não nasci pra matemática, aquela coisa toda. Então você tem que entender que não ter pressão, ou seja, não ter prazo é ruim, mas você ter prazo e você colocar na cabeça, você tem que seguir aquilo, também é ruim. O que é o ideal? É o que está no meio, é o equilíbrio, certo? Então, seja maleável quanto a isso. Pô, você não precisa demorar um dia, mas você também não pode demorar 10 dias, é sacanagem com você mesmo, tá bom? Ó, como que você vai, quanto tempo você precisa para seguir esse cronograma? Também é uma outra dúvida que pode ter surgido na sua cabeça. Eu recomendo 3 horas por dia, certo? No meu cronograma, que é o do plano de estudos, eu recomendo você fazer o quê? Matemática, 3 horas por dia, português, 1 hora por dia, no máximo. Tá? Então você vai ter mais do que 3 horas por dia para você estudar matemática. E eu acho que 3 horas dá para você estudar tudo isso daqui. Por quê? Porque eu sei que cada uma dessas aulas aqui vai ter cerca de 5 a 10 minutos. Algumas vão ser um pouco maiores, mas se você acelerar o vídeo, vai dar isso daqui. Então eu sei que a aula dá esse tempo e a quantidade de exercícios que você vai fazer é o quê? Vai ser o complemento disso. Então se você estudar um assunto por hora, né, a aula tem 10 minutos, 50 minutos de exercícios, eu acho que é um bom tempo. Então você vai precisar de cerca de 3 horas para você estudar tudo isso aqui. No meu cronograma ou no cronograma tradicional também. No tradicional, se você tem no seu dia matemática e português, por exemplo, na segunda-feira, o que você vai fazer? Gasta mais tempo em matemática e menos tempo em português, no Enem, principalmente porque cai menos português. Se for na FUVEST, talvez você tenha que estudar um pouco mais português, que vai ter uma cobrança muito maior. Mas, né, prioriza exatas, porque vai precisar de mais prática, beleza? Falando em prática, certo? É muito importante você entender que matemática você aprende com prática. Tem coisas que vão fazer você perder tempo. O que faz você perder tempo? Vamos escrever aqui. Perder tempo. O que faz você perder tempo? Primeiro, fazer exercícios fáceis demais. Então, se uma questão é muito fácil, por exemplo, 2 mais 8, ai que legal. 10, acertei, eba, viu o gabarito e tal. Pô, isso aqui é fácil demais para você, provavelmente. Você não está aprendendo nada. Foca em questões onde você tenha dificuldade. Foca em tópicos, em coisas que você vê que você erra ou que você demora tempo demais, por exemplo. Tem gente que fala assim, pô, eu não consigo fazer 8 mais 8 de cabeça rápido, eu tenho dificuldade.
Então, o que você tem que fazer? Você tem que pensar numa forma de você resolver essa conta da forma mais rápida possível. Como que eu faria? Isso aqui é a mesma coisa que 10 mais 6, que dá 16. Então, é outra forma de você pensar para você fazer a conta. E olha quanto tempo a gente demorou. Pouquíssimo. Só que agora você quer testar. Agora você vai testar, por exemplo, com 2 mais 7, que é a mesma coisa que 10 mais 6 também, que também vai dar 16. Certo? Então, a prática que a gente está fazendo aqui, você vê que é super rápida. Você não precisa ficar olhando o exercício, né, por muito tempo. Segundo problema é justamente isso. Olhar. Ficar olhando a folha achando que ela vai falar com você, que ela vai te dar a resposta. Se você olha um exercício e você não sabe, não adianta você ficar olhando para a folha pensando, ai, como será que eu faço? Né? Não vai vir a resposta. Se você não sabe, entenda, aceita. Fala assim, eu não sei fazer isso aqui, eu não entendi a matéria. Por quê? Porque você não perde tempo. Esses 2 minutos, 3 minutos que você ficou olhando para a folha em branco, você podia ter feito o quê? Você podia ter feito uma resolução. Você podia ter visto gabarito. Você podia ter assistido uma aula. Alguma dessas coisas. Então, se você tem dificuldade numa questão a ponto de você não saber o que fazer, você tem que correr atrás de uma forma de entender como fazer. Não adianta você perder tempo olhando a folha. Qual que é o tempo de resolução aqui que eu vou indicar para vocês? 1 minuto por exercício. Na matemática básica. Por que 1 minuto só? Porque é fácil. Não tem onde, não tem... todas essas matérias aqui de matemática básica, não tem onde você perder seu tempo. Não tem ramificações de possibilidade, de fórmulas de pensamento. Não tem nada. Entende? Por exemplo, se você for somar frações, não tem para onde correr. Não é que só existe uma forma, só que não tem outros assuntos que você pode utilizar, não tem criatividade envolvida, é sempre a mesma coisa. Então, sempre a mesma coisa. Pô, 5 vezes 7, 35. Aqui vai ser o quê? 2 vezes 7, 14. Mais 3 vezes 5, 15. Pô, é sempre a mesma coisa a resolução, né? Você pode fazer por borboletinha. Você pode fazer como que você quiser. Só que vai ser sempre a mesma coisa. Então, não tem por que perder tempo nessas questões. Não tem para onde correr. Né? Proporção. Pô, são sempre... Você sempre vai ter 4 elementos. O A... B e o C você tem, e o outro vai ser o X. O X pode estar em algum dos outros, você vai lá, multiplica em cruz. Não tem para onde correr, é sempre a mesma coisa. Essas matérias aqui não tem nem como você falar que você é ruim em matemática, porque é sempre a mesma coisa, é copiar e colar. Talvez você tenha que entender uma coisinha ou outra, tem que entender, mas não é nada difícil, tá? Então, eu acho sim que dá para resolver isso aqui em 5 dias. Dá para você demorar um pouquinho mais? Tudo bem, tá? Depois desses 5 dias, a gente reseta o nosso tempo. Então, você vai ver que isso daqui de matemática básica é se você tiver dificuldade, certo? De matemática básica. Mas se você não tiver, você pode começar pelo cronograma normal, já por potência e raiz, que seria já o começo ali da matéria de ensino médio. Então, a gente vai começar por aqui e vai estudando aqui em diante. Se você fez a matemática básica, você vai ver que alguns assuntos vão se repetir, certo? Porque também são importantes de você ver. Só que como você já viu aqui, você não precisa estudar esses dias de novo. Você já estudou essa matéria. E você vai parte para os outros, tá bom? Então, eu não vou ficar citando cada um desses tópicos aqui, porque eles já estão no PDF. Eu acho que é uma perda de tempo eu ficar falando para você. O que eu acho interessante você fazer é, antes de começar, bate o olho em todos os assuntos que a gente tem no PDF, para você ter uma visão geral daquilo que você tem que estudar. Então vai lá, bate o olho em tudo, tenta ver as coisas que você lembra mais ou menos, as coisas que você tem dificuldade. Você vai ver que eu deixei ainda especificado tópicos dentro de cada um desses assuntos que você tem que estudar. Então, por exemplo, cadê? Vamos ver um tópico aqui. Progressão aritmética, você tem que saber o conceito da progressão, você tem que saber encontrar o termo N, você tem que saber a soma dos termos da PA. Então eu deixo bem especificado ainda o que você tem que estudar, o que você tem que saber em cada um desses tópicos, né? Em cada um desses assuntos, tá bom? Então você vai estudar isso aqui por 16 dias, até geometria espacial. Todos esses assuntos desses 16 dias, mais 5 da matemática básica, que dá 21 mais ou menos, são essenciais para você fazer uma prova do tipo Enem.
Se você fizer isso daqui, você vai chegar nos seus 35 acertos, tá certo? Então, estudando daqui até aqui, você vai ter, então, 21 dias de estudo. Desculpa, até aqui, né? Então, são 21 dias, certo? Que são 16 mais 5 da matemática básica. E isso daqui garante, mais ou menos, de 30 a 35 acertos no Enem. Tá bom? Se você masterizar, você é ruim em matemática, eu recomendo que você estude mais ou menos até aqui para você garantir essa pontuação, se você ficar muito bom nesses assuntos. Daqui para frente, o que acontece? São assuntos mais avançados. E o que significa? Significa que você vai ter muito mais trabalho de tempo e mental para você aprender cada um desses assuntos. E a chance deles caírem nas provas também não é muito alta. E no caso do TRI, do Enem, a pontuação que você vai ganhar nessas questões é menor do que das outras. Então aqui você vai garantir muito mais pontos do que aqui. Então não vale a pena você perder tanto tempo estudando isso daqui. Ah, mas eu não tenho que estudar nada? Então, tem que estudar. É bom você estudar. Se você não tiver tempo, não estuda. Se você tiver tempo, estude. Mas você vai priorizar, masterizar alguns desses assuntos para você ganhar ponto neles. É melhor você saber, por exemplo, 3 assuntos muito bem do que você saber os 5 muito mal. Tá bom? Então você vai priorizar os assuntos que você conseguir entender melhor. Você fala, pô, esse daqui eu acho que eu tenho chance de ir bem. Aí você vai lá e estuda ele muito bem. Esses assuntos aqui, mais avançados, eles caem mais ou menos 2 questões por prova, tá? 2 questões das 45. Então aqui a gente vai ter 6 assuntos, vai dar mais ou menos quanto? Vai dar mais ou menos 12 questões, certo? De 45 menos 12 dá quanto? Vai dar quanto? Vai sobrar 3 aqui, né? Vai dar 33, certo? Então são 33 questões que você consegue acertar e mais ou menos 12 que você vai errar ou acertar mais algumas aqui, por conta disso aqui, como eu disse, de 30 a 35 questões, tá certo? Geralmente são esses números para o Enem. Próximo tópico seria os da FUVEST. Você vai ver que tem muitas marcações no nosso PDF que falam sobre tópicos que só caem na FUVEST. FUVEST não, né? Em vestibulares. Então, ó, eu falo aqui, ó, não costuma cair no Enem, né? A distância entre 2 pontos, não Pitágoras. Tá? Ó, não cai no Enem. Então eu coloco aqui o que não cai no Enem. Né? E são esses tópicos aqui, que vão dar mais ou menos 9 dias, certo? De estudo. Então, matriz, geometria analítica e tal. Se você demorar um dia por cada tópico, que eu acho que se você chegou nesse nível, você consegue aprender um tópico desses por dia. Se você chegou até aqui é porque você tá bom em matemática. Então, quando você for estudar isso aqui, você vai ser capaz de aprender em mais ou menos um dia. Você pode demorar mais de um dia, mas é o mesmo esquema que eu disse anteriormente. Né? São tópicos mais complicados, com custo-benefício mais baixo. E aí você vai ver se realmente o que vale a pena, e talvez alguns desses você fale assim, pô, isso daqui talvez, eu acho que cai pouco, vale eu sacrificar, vou estudar todo o resto, entende? Então você vai mensurar. No total, a gente vai ver que são 30 dias de estudo. Tá bom? Então, qualquer dúvida que você tenha sobre a utilização do cronograma, se você quiser perguntar, você pode entrar lá no Discord, mas de preferência comenta aqui embaixo no vídeo para gerar engajamento, né? Para o vídeo bombar mais, para o YouTube gostar dele, para eu ganhar mais views. E para saber que valeu a pena fazer esse conteúdo, né? Quando o vídeo não tem muitos comentários, a gente fala que, pô, as pessoas não estão interessadas naquilo. Você está interessado no cronograma de matemática? Se você baixou, comenta aqui embaixo. Pô, baixei, valeu, muito obrigado. Isso já paga o tempo que deu para fazer tudo isso daqui para vocês. Tamo junto. Bom, se você curtiu, você também tem que saber que você pode estudar comigo através do meu curso, que é o Gabaritei, e o meu outro curso de matemática, que é o Matemática 101. Eu sempre coloco eles junto num pacote, porque eu acho importante você ter ambos para o vestibular. E você também pode, se você quiser uma recomendação de cursinho, eu recomendo sempre o cursinho da Filad, que é o mais top de todos.
tem mais recursos, melhores materiais, melhores exercícios. Você pode usar o cupom de desconto, que é o Desconto Rio, também o link vai estar aqui na descrição. Se você não tiver tantas condições, você tem o meu vídeo ali de comparação de cursinhos para você ver ali um ranqueamento dos melhores cursinhos que a gente tem e o que cada um deles oferece. Tamo junto? Bom, obrigado e até a próxima, gente!